Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, o livro de hoje será Percy Jackson e o Ladrão de Raios, livro de 2005, primeiro volume da série Percy Jackson e os Olimpianos, escrito pelo Rick Riordan. Esse livro eu decidi ler porque vai vir o seriado na Disney Plus, estreia dia 20, se eu não me engano. E eu fui no painel desse seriado, do lançamento desse seriado, lá na Nova York Comic Con, um dos painéis mais legais, que eu ganhei uma camiseta muito bacana, que eu uso pra dormir, porque é muito grande, mas é muito confortável. E eu fiquei super animada, porque as imagens que foram mostrados 3 trechos, né? Os primeiros 7 ou 9 minutos e mais 2 trechos. E eu achei super bacana, a produção super legal, as crianças muito, muito boas na atuação. E o painel, ele tinha os produtores, um diretor, alguns roteiristas e o próprio autor e a esposa dele. E eles falaram que esse seriado que eles estão fazendo é um seriado que eles estão fazendo para os filhos deles, né? Os filhos da equipe técnica. Porque é um livro que marcou muito a geração lá do começo dos anos 2000, foi lançado mais uma vez em 2005. Então, tem uma fanbase muito grande, veio de uma adaptação não muito bem sucedida no cinema, a qual eu não assisti, e aí eles queriam muito fazer isso em homenagem aos filhos deles. Eu achei muito bonitinho isso que eles falaram, então eu resolvi pegar o primeiro livro, que é, mais uma vez, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu sabia que quando eu pegasse esse livro, eu poderia talvez não gostar tanto assim da história, porque não é meu nicho. Esse livro claramente é um livro infanto-juvenil. Os protagonistas têm por volta de 12 a 14 anos. Então, talvez não fosse meu nicho. Então, eu tinha essa noção, mas eu fui com um coração um pouco mais aberto. Para vocês saberem exatamente o que eu gostei, se eu gostei ou não, eu peço que vocês continuem. Mas a gente, como sempre, vai começar primeiro falando sobre o Rick Riordan, que é o autor deste livro. Ele é nascido no Texas. Primeiro ele entrou na faculdade de música, porque ele queria ser guitarrista. E aí depois ele desistiu e foi fazer faculdade de inglês e depois de história. Se casou em 1985 e teve 2 filhos. O filho mais velho dele, ele foi diagnosticado com TDAH e com dislexia. O Rick, ele lia para os filhos e inventava histórias para os filhos baseados, obviamente, em mitologia grega, né? Principalmente porque ele se formou em história e tal. Se eu fosse inventar histórias para os meus filhos, eu provavelmente inventaria histórias sobre, sei lá, a Guerra das Rosas, entendeu? Então, cada um inventa a história do período histórico que mais curte. E aí o que aconteceu foi que depois de um tempo ele era escritor e ele decidiu lançar livros voltados para o público adulto de mistério, mas depois de um tempo o filho mais velho dele inspirou ele então a fazer essa série de livros infantos juvenis com essa visão nova sobre o que seriam mitos gregos, e ele colocou em homenagem ao filho dele o protagonista como sendo uma criança com hiperatividade e dislexia. Sobre o que é Percy Jackson. Percy Jackson é a história de um garoto hiperativo e com dislexia de 12 anos que descobre que não apenas deuses gregos existem, como ele é filho de um deus grego. Então ele é um semideus, né? Tanto que o nome dele é Percy, porque vem de Perseu. Ele acaba tendo algumas desventuras nessa descoberta, até que é enviado para um acampamento chamado Acampamento Meio-Sangue, que é onde se treinam esses filhos de deuses, esses semideuses, porque todos eles têm o destino de se tornar heróis. Para você ser um herói, você tem que enfrentar, né, monstros e viver missões, então eles são treinados para isso. E até que um momento, dentro desse acampamento, ele descobre que roubaram o raio do Zeus e que ele está sendo acusado deste roubo, então ele precisa, na verdade, provar sua inocência e ir na missão atrás desse raio para devolver para Zeus. Essa é a sinopse básica de Percy Jackson, que por si só é um livro muito simples. É um livro que vai lidar com a narrativa da jornada do herói, que é uma narrativa muito clássica, uma estrutura
de aventura e missões episódicas, quase um videogame. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Porém, aqui que foi a minha grande decepção. Quando um autor ele decide por uma estrutura narrativa clássica, como, por exemplo, A Jornada do Herói, que, mais uma vez, não é um problema utilizar a Jornada do Herói, não é clichê fazer isso, porque é uma estrutura narrativa que funciona, né? A gente tem isso funcionando de Percy Jackson, passando por Harry Potter, passando por Luke Skywalker, passando por Frodo Baggins e até indo às cartas de tarô. Então, é uma estrutura narrativa muito clássica, né? Muito clássica. Então, não existe problema em utilizar. Mas eu achava, quando eu comecei a ler o livro, que a decisão pela utilização desse tipo de narrativa, dessa ferramenta, seria para o autor ficar mais tranquilo, mais livre para trabalhar no relacionamento entre os personagens. Principalmente no trio principal, que é o Percy. Aí ele vai ter um grande amigo, que é o Grover, que é um sátiro que foi enviado para protegê-lo, porque como ele é um semideus, ele corre muitos perigos. E a Annabeth, que é uma menina que ele conhece lá no acampamento. E que também é enviada para ajudá-lo na sua missão. Não é isso que acontece. Na minha opinião, o relacionamento entre esses personagens é muito mal desenvolvido. Você compra a amizade do Percy e do Grover, mas a amizade dele com a Annabeth, olha, desculpa, não rola. Aí tem uma desculpa de que é porque ela é filha de Atena, e aí o pai dela, a mãe dela não se dá com o pai dele, tal. Mas durante o processo de aventuras e desafios que eles passam, você até tem um ou outro vislumbre de pontos sensíveis a ela, né? O medo de uma aranha e tal. Mas não é nada muito desenvolvido, não é nada muito que tem consequências reais para a história. E ela sempre mantém uma atitude quanto a ele que é quase bully, sabe? Eu não gostei desse personagem, eu não gostei do relacionamento deles e acho que foi mal desenvolvido. Aliás, na parte com spoilers, a gente vai conversar algumas vezes sobre isso, porque eu acho que a escrita do Rick é uma escrita boa, é uma escrita sucinta, é uma escrita fluida, ele faz passagem de tempo muito bem, com muita marcação, porém, eu acho que falta um trabalho ali quanto aos personagens. O que faz com que o livro tenha uma leitura muito fluida, muito rápida, que talvez seja voltado ao seu público, o seu nicho original, mas, para mim, isso também traz uma carência de relacionamentos, de camadas de personagens, de mostrar camadas de personagens. As coisas vêm muito repentinas em relação aos relacionamentos, então eu particularmente achei que esse ponto é um ponto muito fraco. Outra coisa, para mim, esse livro nasceu para ser adaptado para um seriado mesmo, porque você tem movimentos de narração episódica aqui. Como assim? No momento que ele vai para a missão, que é encontrar e devolver o raio dos Zeus, ele passa por diversas situações que são cíclicas. Ele vai para um local, ele encontra um monstro, ele mata esse monstro. Ele vai para um local, ele encontra um monstro, ele mata esse monstro. Ele vai para um local, e assim vai. Você tem, durante esses pequenos episódios, algumas revelações, nada muito absurdo, nada muito que surpreenda. Mais uma vez, vamos conversar no segundo bloco sobre isso. Mas você tem ali algumas revelações que dão um lastrozinho mais para a história, dá um background pequeno para um outro personagem. Mas é isso. Então, eu acho que realmente nasceu para ser um seriado, porque, em termos de filme, seria um filme muito repetitivo. Quando você tem um seriado que você lança um episódio por semana, e dependendo também a forma da execução audiovisual daquele embate ali com a Medusa, com a Quimera, tal, você pode ter uma obra muito bem sucedida. Porque aí o foco na ação, no visual de monstros mitológicos, vai compensar para a audiência a falta desse relacionamento entre os personagens. Mas aquela coisa, gente, minha opinião, posso estar errada, mas eu li no livro.
Eu gostei do livro, tá? Quero deixar isso claro. Eu gostei do livro, é um livro muito, muito rápido de se ler. Eu demorei para ler porque eu acho que as primeiras 100 páginas foram complicadas para mim, porque eu não conseguia distinguir a diferença desse livro para Harry Potter. E mil perdões, não quero que você que é fã de Percy Jackson dê 4 pulos agora, uma cambalhota, um duplo escarpado contra mim. Mas o fato é que, a estrutura da história é muito parecida, dessas primeiras 100 páginas. O livro ele é dividido em três atos, né? Uma divisão clássica. Então, você tem o começo, ponto de virada, desenvolvimento, ponto de virada, conclusão. Mesma coisa que Harry Potter 1. Tô comparando com Harry Potter 1, tá? Não tô falando sobre a série inteira, até porque eu não li os outros livros do Percy Jackson. Então, esse começo até o ponto de virada, que é a entrada dele no acampamento meio-sangue, que vai ser o desenvolvimento da história, é uma estrutura muito próxima, muito próxima. É praticamente o mesmo enredo, quase. E aí ele vai pegar... A gente tem um episódio inteiro dedicado a Harry Potter que eu converso muito melhor lá sobre isso. A gente vai ter aqui aquele ponto de identificação que é todo mundo um dia já se sentiu rejeitado, assim como todo mundo um dia já se sentiu estranho, já se sentiu menor. O Percy tem o background da hiperatividade e da dislexia, então cria uma conexão com crianças que, sei lá, estão lendo esse livro e possam se sentir, então, que também têm dislexia e possam se sentir rejeitadas pela sociedade, pares da sociedade devido a isso. Então faz sentido essa conexão, assim como no Harry Potter, que eu falo, toda criança, toda pessoa, todo ser humano, independente da idade, na verdade, vai se sentir rejeitado em algum momento e ter esta fantasia de se descobrir como alguém muito importante, como o escolhido, como o mais poderoso, mexe com a mente da pessoa e faz com que essa conexão com o personagem ocorra, e aí esse livro, então, se torne um grande sucesso. Não sou nicho, não tenho isso, eu acho que eu sou muito mais conectada com personagens mal interpretados, assim, Fantasma da Ópera, Elphaba, do Wicked, eu acho que eu sou mais voltada a esse tipo de personagem, o personagem que eu me conecto melhor, mas eu entendo a conexão que as pessoas têm com esse personagem e, juntando ao fato que a escrita do autor é muito fluida, forma-se sim um livro tranquilo de se ler, um livro bacana de se ler, mas que no começo para mim foi muito chato. Então eu demorei quase uma semana para ler as primeiras 100 páginas desse livro. Até ele chegar no acampamento, descobrir o lance lá, quem realmente é o pai dele, descobrir que a missão dele, até isso acontecer, nossa, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim. Mais uma vez, não é meu nicho, não me conecto com esse tipo de história. Eu amo Star Wars. Star Wars é a base da jornada do herói moderna, né? Eu amo Star Wars, mas eu não me conecto com o Skywalker. Eu me conecto com a Leia Organa. Eu tenho uma tatuagem da Leia Organa. Eu tenho uma tatuagem da Aliança Rebelde. Eu não vou me conectar com o herói da jornada do herói. Eu vou me conectar com outro tipo de personagem. Então, acho que por isso, pra mim, foi tão complicado. Depois, fica melhor. Eu acho que quando você tem as cartas na mesa ali, quando você tem um momento que tem uma profecia, tal, e aí descobrir essa profecia, exatamente o que ela significa, que não foi tão difícil, mas isso me instigou mais. Eu gosto dos pequenos monstros, é como se fosse, isso, um seriado que a cada capítulozinho, a cada 2, 3 capítulos, você vai ter um monstro diferente. Os embates são criativos. Então, aí já melhorou pra mim. Acho que o final é óbvio. Não tive surpresas no final, mas entendo que ele deve ter escrito já pensando num segundo livro, num terceiro livro, até uma série. São 7 livros, se eu não me engano, essa série. Então, eu entendo que o final tenha sido menos impactante, assim. E é isso. Acho que é isso que a gente pode conversar. Eu gostaria de deixar aqui, já que estou falando tanto de livros infantos juvenis, 2 sugestões para livros infantos juvenis. Eu não conheço, eu não lido com criança, vocês sabem disso. Mas eu acho que existem livros infantos juvenis que são muito bons. Alguns, e mais uma vez, não tem nenhum problema em ter jornada do herói e tal. Mas eu acho que é necessário você dar algo além
do que apenas uma estrutura narrativa clássica. E eu trouxe aqui 2 séries, na verdade, já que, não sei porquê, livro infanto-juvenil, as pessoas adoram série, que pra mim são séries fantásticas e eu acho que qualquer criança de 10, começando de 10 a 13 anos, lendo isso vai se divertir muito e principalmente vai ter um contato com uma obra com muitas camadas, uma obra que, sabe, reflexiva e tal. Então, essa é a minha sugestão se você tem, sei lá, sobrinho, sobrinha e tal. Primeiro de tudo, Desventuras em Série. Eu li Desventuras em Série em Fortaleza, eu tinha acho que 18 para 19 anos. Foi uma leitura tardia. Foi numa mesma época que eu li pela primeira vez Harry Potter e não gostei e larguei. Vim ler Harry Potter depois, completo só com 27. E eu acho Desventuras em Série brilhante. Uma das coisas que me pega em Desventuras em Série é que, se você for ver, eles são livros curtos, são livros caros. Mas o nível de realismo fantástico e senso de humor que essas histórias têm para uma história que não é latina, tá? Porque a gente tem realismo fantástico na literatura latina a rodo aqui. Mas, neste caso, você vai ter um contato com o realismo fantástico e um contato com um senso de humor absurdo num livro infanto-juvenil, que é uma das melhores coisas que eu li em anos na minha vida. É uma série de 13 livros e é aquele tipo de série que só melhora. Você não tem um livro fraco. São 13 livros que só melhoram. As pessoas reclamam um pouco do final, mas eu, como mulher adulta, depois que eu estava lendo mais uma vez, 18, 19, eu entendo esse final e eu gosto muito dele. Talvez, se você é uma criança, no caso, não você que está ouvindo, mas se você tem uma criança lá de seus 13 anos, 12, talvez a criança precise de uma reflexão sobre esse final aí. Mas eu acho, assim, irreparável. Os 13 livros, eu acho eles muito bons. E a segunda sugestão também é de uma série, só que dessa vez uma trilogia, que eu acho não só uma das melhores trilogias infanto-juvenis que eu li na minha vida, como uma das melhores trilogias que eu li na minha vida, ponto, que é The Dark Materials, ou a trilogia da Bússola Dourada, Faca Sutil e Luneta Tambar. Esses 3 livros, eles têm, assim, uma evolução de qualidade entre um livro e outro que chega a ser vertiginosa. Porque você tem o começo da história, que lembra um pouco a jornada do herói, com a Lyra lá, sendo uma menina criada em Oxford, e de repente o melhor amiguinho dela, que trabalha na cozinha, desaparece e é o chamado da aventura, né? Então ela vai lá tentar salvar um amigo, encontrar um amigo. Cara, daí pro último livro, que eles estão, sei lá, matando Deus numa guerra civil no céu. É assim, é um negócio incrível. Eu assisti só a primeira temporada do seriado que tem na HBO. Eu gostei, mas assim, eu tenho lembranças. Eu li o The Dark Materials quando lançaram o filme, que eu acho que 20, 21 anos. Eu tenho lembranças de momentos de leitura desse livro que, assim, me marcaram profundamente, comigo chorando em prantos, soluçando no meio do trem de São Paulo para Santo André. Então, assim, é uma experiência de leitura extremamente intensa. É uma experiência de leitura que, assim, que fala muito sobre essa transição da infância para a adolescência no papel desses protagonistas. O que eu acho, então, que deve ser muito interessante você estar vivendo aquilo na pele e ler sobre isso. E, literariamente, é fabuloso. Fabuloso, assim. Não tem outro adjetivo. É incrível. Então, se eu tivesse sobrinhos, que eu não tenho, mas se eu tivesse sobrinhos, eu introduziria eles à literatura lendo Desventuras em Série e The Dark Materials. Desventuras, acho que você compra... Acho que os 3 você compra em boxes, mas tudo bem você comprar um por ano e dando aos poucos, um a cada 2 meses dando aos poucos. Eu acho que não existe essa necessidade hoje em dia que as pessoas têm. Eu acho que é por causa do binge watch, né, que a gente fala, que é essa coisa de lança todos os episódios de um seriado, as pessoas estão acostumadas a ver tudo de uma porrada só, então talvez elas queiram também ler tudo de uma porrada só. Pode aos poucos. Literatura não é TV, então não existe essa regra de que saiu tem que ler, mas enfim, para mim essas 2 séries são fantásticas. Para eu continuar falando sobre esse livro, sobre Percy Jackson e o Ladrão de Raios, eu vou precisar entrar agora no terreno de spoilers, então vou chamar aqui os nossos comerciais. Se você não quiser, por favor, saber dos spoilers, por favor,
Compartilhe esse episódio com os seus amigos. Se você quiser, é só aguardar. Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem, vamos entrar então aqui no campo dos spoilers. Já dei a sinopse para vocês, então vocês já sabem mais ou menos sobre o que se trata esse livro. Mas o que vocês precisam saber é que o Percy Jackson, como ele é considerado uma criança mais problemática, exatamente por causa da dislexia e hiperatividade, ele fica num internato. Ele não fica com a mãe o tempo todo. A mãe é casada com uma criatura hoje horrorosa, que é o... não vou lembrar o nome dele, desse personagem. Mas é o marido da mãe, que é um cara péssimo, padrasto do Percy Jackson. E ele é uma criança que já passou por vários internatos em pouquíssimo espaço de tempo, porque sempre acontece alguma coisa que ele é expulso. E essas coisas, obviamente, ele fica um pouco confuso, porque às vezes ele vê uma coisa que as pessoas veem outra, mas enfim, ele começa a aceitar que ele sim é problemático e culpado de tudo, que é o que acontece quando você repete muitas vezes para uma criança que ela é o problema, quando na verdade a criança nunca é o problema. O que me pega um pouco nesse começo, porque assim, a mãe dele é quase apática comparada nessa relação com esse padrasto, o que me deixa uma sensação muito, muito ruim. E depois eles tentam corrigir essa apatia dela, falando assim, não, é porque ela precisava proteger o Percy, e o cheiro do padrasto, ele era muito humano, então ele mascarava o cheiro de semideus do Percy. Eu acho essa desculpa muito feia. E eu acho que essa passividade da mãe quanto ao padrasto, que é um abusivo tóxico, principalmente com o filho dela, hoje em dia não seria aceita. Espero que isso seja modificado no seriado, porque realmente é ruim, é feio isso na história. E vai acontecer uma série de coisas. O Percy Jackson tá com a mãe longe do padrasto, eles foram meio que tirando umas férias. O amigo dele, o Grove, aparece falando assim, ó, adivinha... Você é um semideus, eu sou um sátiro. E, aliás, isso é legal. O Rick, ele faz com que os humanos não tenham visão de algumas coisas que o mundo dos deuses tem. Então, o Grove, ele é uma criança com problemas de locomoção, mas, na verdade, é porque ele é um sátiro. E ele usa pés falsos, entre aspas, para poder transitar normalmente no mundo dos seres humanos. E isso vai acontecer. Teve um ataque de uma quimera, mas aí ninguém vê essa quimera. Essa quimera, na verdade, é um chihuahua, entendeu? Então tem umas coisas... Isso eu acho bem bacana no livro. Eu acho que o Rick, ele é um cara muito criativo quanto a isso, embora a gente não tenha realmente muito contato com a lore completa do Percy Jackson, porque é apenas o primeiro volume. Enfim, aí o Grove aparece e fala assim, adivinha, você é um semideus e vamos embora porque tá vindo gente aí pra te pegar. O fato é que é contado que os 3 deuses principais, que é Poseidon, Hades e os Zeus, são proibidos de terem filhos com humanos. Porque esses semideuses, que são os filhos desses 3 deuses principais, seriam criaturas muito poderosas. E quando isso acontece, existe um desequilíbrio, né? Na fina política dos deuses, na já desequilibrada política dos deuses. E eles até falam assim, a Primeira Guerra Mundial foi uma situação assim, Segunda Guerra Mundial também foi uma batalha entre deuses. Acho que os filhos de Hades contra os filhos do Poseidon e dos Zeus. Então, por causa disso, é proibido esses 3 deuses terem filhos. Só que Percy Jackson, ele vai ser filho de um desses 3 deuses. E por causa disso, ele tá marcado para morrer, porque ele não poderia existir. Então é enviado o Minotauro para acabar com ele. A mãe e o Grove pegam ele, põem dentro do carro e falam assim, a gente precisa ir para o acampamento meio sangue, porque esse acampamento vai te dar proteção contra essas criaturas mágicas que querem te matar. Só que até chegar nesse acampamento, existe uma batalha com o Minotauro, o Grove fica desacordado e a mãe do Percy morre. Ele desmaia, chega até o acampamento, desmaia, e aí, quando ele acorda, essa parte me pega um pouco. Por quê?
ele não age como uma criança que acabou de perder a mãe. A gente precisa entender que a gente passou 100 páginas com o autor falando pra gente que a mãe do Percy é a única pessoa boa que ele conhece. É a única pessoa que trata ele como uma criança normal. É a única pessoa que o ama e tal. Ele tem a amizade do Grove, mas não é a mesma coisa. Então a gente tá falando de uma mulher que é o mundo desse menino. A gente tá falando de uma mulher que ele passa um ano inteiro esperando pra voltar pra casa e vê-la. E mesmo que ele teve que conviver com o padrasto, que é um porco nojento, o fato dele estar com a mãe faz tudo valer a pena. Quando essa mulher morre e ele acorda e pensa assim, ai, que triste, minha mãe morreu. Nossa, que legal, o que é isso? Não sei o que é, me explica aí, sabe? A curiosidade supera o luto. E assim, Lívia, você pode falar, né? Lívia, mas cada um lida de um jeito. Tá, cada um lida com um jeito, mas a gente tá falando de horas. Porque a mãe morre na frente dele, ele desmaia e ele acorda. E assim, é muito súbito essa curiosidade de superar o luto. Eu acho que teria sido necessário que o autor desse o espaço para esse personagem viver o luto dele. Porque o que acontece é que, mais uma vez, essa parte de spoilers. Quando eu li isso, eu pensei, das duas uma. Ou isso aqui é um livro mal escrito, o que não era, porque eu já tinha lido mais de 100 páginas e eu sabia que, apesar de ser um livro com uma escrita sucinta, não era mal escrito, não é mal escrito esse livro. Ou essa mulher não morreu, ou vai voltar no final. Não deu outra. Eu fiquei em dúvida durante um bom tempo se ela estava realmente morta ou não. Mas quando ele começa a falar assim, eu quero ir pra Hades, tal, eu falei, vai, Orfeu, Eurídice, vai lá buscar a mãe. Não dá outra. E essa situação de mistérios que, na verdade, são muito claramente óbvios, permeia o livro inteiro. Você tem ali, em determinado momento, uma profecia que ele vai até o oráculo antes da missão dele, para recuperar lá o raio dos Zeus. Ele vai até o oráculo, e aí o oráculo fala para ele uma profecia que, na verdade, não é nem um pouco profética, é bem, bem óbvia. Não é um pouco profética, é profética, né? Tá falando o futuro. Mas eu digo aqui, geralmente as profecias dão muito mais margem de interpretação, essa daqui não, ela é bem clara. E ele falou assim, olha, você vai pro oeste para pegar o deus traidor, você vai conseguir recuperar o que você foi para recuperar. E ele fala duas coisas, você vai ser traído por um amigo e você não vai conseguir recuperar aquilo que realmente importa para você. Aí o que eu pensei? Não vai ser nem o Grove nem a Annabeth, esse amigo que vai traí-lo. Aí tem um menino chamado Luke, que em um determinado momento da história, eles vão falar lá, ele dá pro Percy Jackson tênis voadores. E o Percy Jackson, ele é filho de Poseidon. E aí é dito que o Percy Jackson não pode em nenhum momento voar, ir pro ar, pro céu, voar de avião e tal. Porque se isso acontecer, o Zeus, que quer matá-lo, porque acha que ele que roubou o raio, vai se aproveitar e vai matá-lo. Só que mesmo assim, o Luke dá pra ele um tênis voador, porque o Luke, se eu não me engano, ele é filho de Hermes, que, por sinal, no seriado vai ser vivido por Lin-Manuel Miranda. E aí, eu fiz... Naquele momento que ele deu esse tênis, eu fiquei assim, acho que temos nosso traidor. Aí, durante a aventura, eles precisam falar com o Luke. Quem vai falar com o Luke é o Grove, através de uma magia lá. E aí, a primeira coisa que o Luke fala é, o Percy tá com os sapatos? Ele tá usando tênis? E aí, o Grove fala assim, tá assim. Só que, na verdade, não tá. Quem tá usando o tênis é o Grove, porque eles deram pra facilitar a locomoção do Grove. Aí, nesse momento, eu já saquei. Eu falei assim, é o Luke que vai trair. Esses sapatos são uma armadilha. E das duas, uma. Ou esse autor vai ter culhão para matar o Grove, ou esse autor não vai ter culhão e vai fazer com que o Grove escape e tudo bem. E é exatamente isso que acontece. O Grove escapa de uma armadilha que foi colocada lá pelos sapatos e tudo fica bem. Aliás, esse é tal. Agora verbalizando, eu percebo que esse é o principal problema desse livro. Esse livro não te deixa em nenhum momento apreensiva pelos protagonistas. Em nenhum momento eu pensei que realmente essas crianças iriam morrer. Vai se passando o tempo e eu percebi isso. Eu falei assim, gente, não vão matar nenhuma dessas crianças. As crianças não vão nem perder um mindinho.
Ai, Lívia, poxa, mas você quer... Gente, sim, eu quero sentir apreensão para os meus protagonistas. Se eu tenho um livro de aventura, se eu tenho um livro de que esse protagonista está enfrentando coisas muito poderosas, eles são crianças de 12 anos. Eu quero que tenha, sabe, consequências de crianças de 12 anos enfrentando deuses e monstros. Tem que perder o olho, tem que perder um dedo, sabe? Na menor das hipóteses. Tem que morrer o coleguinha. Porque senão você não tem essa vontade de continuar. Você vai assim, eles vão se safar mesmo. Ai, mais um monstro que eles vão safar. E é isso que acontece várias e várias vezes. É mais um monstro que eles se safam. Então, assim, é complicado isso. Tira um pouco do tesão de ler. Enfim, obviamente, não era o Hades que tinha armado esse roubo. É bem óbvio isso. Não era o Hades. Eles descobrem que foi o Ares. Eles descobrem que o Ares está trabalhando com o Luke e, por sua vez, isso me surpreendeu. Tem um terceiro vilão que não aparece, o que já deixa claro que ele vai ser, talvez, o grande vilão da série. E é uma coisa meio Voldemort, porque tem um sonho que ele vê alguém falando com essa criatura, e aí ele escuta vozes, e essa criatura não tem uma definição física. Então tem uma coisa meio Voldemort. É difícil não comparar, tá? Não comparar com Harry Potter. Principalmente porque foi lançado depois. Não tô falando que é plágio, só tô falando que se utiliza da mesma estrutura e das mesmas ferramentas literárias. Enfim, aí no final tudo dá certo. A mãe dele se volta do mundo dos mortos. O Hades estava com a mãe dele depois que ele... devolve o raio dos Zeus. E tem mais também um elmo do Hades que também tinha sido roubado. O Hades, eles fazem as pazes, ele devolve a mãe do Percy. E aqui a gente tem uma cena tão zoada que lembra que eu falei que, poxa, era uma mãe muito apática quanto aos abusos que o marido fazia com o filho. Aí ele tenta salvá-la, ele tem a cabeça da Medusa, ele tenta salvá-la, ela fala assim, não, deixa que eu faço, eu preciso me salvar. Aí eu fiquei pensando assim, mulher, tu vai realmente continuar nessa relacionamento tóxico? Mas aí a gente descobre que ela mesma pegou a cabeça da Medusa e transformou o marido em pedra. E aí eu fiquei pensando assim, qual o sentido dela fazer isso e não ele? Será que o autor não queria manchar, entre aspas, a reputação do personagem, do protagonista com um assassinato? Porque tecnicamente isso é um assassinato, né? Afinal de contas é dito várias vezes que heróis de verdade não machucam seres humanos. Acho que tenha sido essa decisão. Mas essa mudança da mãe é muito brusca e mal trabalhada. Principalmente porque é uma mulher que até 2 páginas atrás estava falando assim, sim, querido, sem problema. Então também não gostei disso, não me pegou. E aí termina com ele decidindo, porque ele podia ou ficar o resto do ano no acampamento treinando para ser um herói, ou voltar e ficar um ano com a sua mãe. Ele decide então voltar e ficar um ano com a sua mãe, o que me leva a crer que o próximo livro comece então com as férias de verão novamente. É isso, mais uma vez. Não é um livro ruim, tá? Não é um livro ruim. É um livro básico. É um livro mediano. Tem seus pontos altos, tem seus pontos baixos. É um livro que eu acho que precisava ter tido trabalho, ter tido mais tempo para desenvolvimento. Como ele tem uma escrita muito, muito fluida, muito rápida, acho que não teria sido nenhum problema em ter feito um livro com mais páginas que ele tomasse o tempo dele para desenvolver algumas mudanças, algumas evoluções de personagem e alguns relacionamentos de personagem. Porque aí equilibraria com os mistérios que não são mistérios e equilibraria também com a estrutura muito clássica do livro. Esse é o meu parecer final sobre Percy Jackson, Ladrão de Raios. Vou assistir o seriado? Com toda certeza. Eu gostei muito, muito do que a equipe técnica falou na Nova York Comic Con e eu gostei muito das cenas que foram mostradas. Vou ler o próximo livro? Não. Mais uma vez, não sou um nicho. Se esse livro, se a narrativa e os personagens melhoram, que bom, mas não vou dar minha cara a tapa. Até porque eu comprei esse livro e foi R$60. Então, não vou fazer isso com os outros. Mas se você gostou desse livro, por favor, não fique ofendido comigo. Isso é só uma opinião de uma menina tranquila, tá bom? Que já gostou muito de fantasia, hoje em dia não tanto, mas que não odiou a leitura, mas também não achou tão incrível assim. Mais uma vez, reitero a minha sugestão para Redark Materials
e Desventuras em Série. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Nos dê 5 estrelas no Spotify, assim mais pessoas têm acesso ao nosso podcast. Estamos aqui todas as segundas-feiras e algumas vezes às quintas-feiras, às 17 horas. Semana que vem é o último episódio, tá bom? Eu já vou adiantar pra vocês, a gente vai ler The Princess Bride, ou A Princesa Prometida, um clássico da Sessão da Tarde, que a gente vai ler o livro, que a gente vai conversar sobre o livro, na verdade, e aí a gente só vai voltar em fevereiro de 2024. Assim, a nossa newsletter também aqui embaixo. Assim que eu for lendo os livros para a próxima temporada do Li no Livro, eu tô pensando, na verdade, em soltar a newsletter antes e não depois. Por quê? Porque aí você já sabe quais são os livros que eu vou ler naquele mês e aí você já fica atento. O que vocês acham? Me falem o que vocês preferem. E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.